Muito bom. Cantamos, oramos, falamos com Deus, estivemos vendo e participando e apreciando esse momento de adoração ao Senhor, que foi muito bom para as nossas vidas e para o nosso coração também. E agora é um momento de adorarmos, através da meditação, da reflexão que vamos fazer na Palavra de Deus. O texto que eu trago para nossa reflexão neste momento está no livro de Números, lá no Antigo Testamento, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 9, e eu queria ler esse texto com vocês. Números, capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? A nós e as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas? Não seria melhor que voltássemos para o Egito? Diziam uns aos outros: Vamos levantar um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual nós passamos para espiar é muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nesta terra, e Ele nos dará esta terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão nós podemos devorar, e retirou-se deles o amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Vamos orar? Meu Pai querido, eu quero, juntamente com os meus irmãos ouvintes neste momento, pedir que o Senhor fale às nossas vidas, mais uma vez, como o Senhor tem falado até aqui, como o Senhor falou ao meu coração quando li este texto, quando refleti, quando pensei sobre as coisas que queria compartilhar com os meus irmãos. Assim como o Senhor falou comigo, fala também com os meus irmãos. Assim como esse texto tem falado a tanta gente, fala conosco também. Mostra-nos o teu querer, direciona as nossas vidas, ajuda-nos a trazer entendimento que nós precisamos para os nossos corações. Eu sei que a palavra é antiga. Eu sei que a palavra aconteceu há tanto tempo atrás. Muitos duvidam que ela é atual, mas nós não duvidamos. A tua palavra é viva e ela é atual. O contexto é diferente, mas os princípios permanecem. Ajuda-nos a entender estes princípios e aplicá-los à nossa vida. Nós oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Numa outra ocasião, numa introdução de uma outra mensagem, eu já falei sobre isso com vocês, já fiz esse tipo de comentário, mas eu gostaria de falar sobre isso novamente porque isso me deixa em paz o coração e também porque é ético da minha parte falar sobre isso. É que as reflexões que eu trago aos irmãos domingo após domingo, elas são, na maioria das vezes, fruto de uma reflexão pessoal, de orações que eu faço. Mas Deus também usa outros meios para trazer a mensagem que eu devo trazer, que eu devo escrever aos irmãos de várias maneiras diferentes. Muitas vezes, estando acordado ou mesmo dormindo, me vem a palavra de Deus ao coração. Já aconteceu em muitos episódios de eu levantar no meio da noite e me sentar e escrever algo que me veio ao coração. Outras vezes que eu estou dirigindo, eu parar e pegar o celular e gravar aquilo que eu estou refletindo a respeito disso.
Em algumas ocasiões eu estou lendo um texto devocional, ou estou lendo um livro teológico, ou um outro livro para minha edificação, e aquilo me chama o coração e eu começo a escrever a respeito daquele tema para se transformar numa mensagem, numa reflexão para trazer aos irmãos. Ou pode ser as circunstâncias que me mostram um motivo me faz pesquisar um tema que seja oportuno para aquele momento. Mas também, muitas vezes, são através dos sermões que eu escuto, porque eu também escuto, eu também ouço mensagens, porque eu também preciso ser edificado, eu também preciso ser exortado, eu também preciso ser edificado, eu também preciso ser consolado, eu também preciso ser orientado. E eu escuto muitas vezes mensagens. E eu ouvindo uma mensagem por esses dias, essa semana, eu fui muito tocado e eu quero compartilhar isso com vocês, de um pastor que muito admiro, ele é de Anápolis, da Igreja Presbiteriana, Samuel Vieira. E sobre este texto que ele falou, tocou o meu coração e eu queria compartilhar esse mesmo texto com os irmãos. E no texto que nós lemos, este texto que nós li agora no início, o versículo que chama mais atenção, que falou mais ao meu coração, foi o versículo 8, onde diz que se o Senhor se agradar de nós, então faremos. Faremos o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa que vier à nossa mão para fazer, que for um desafio, que a gente entender ser um desafio, vontade de Deus, ainda que tenham obstáculos, ainda que sejam difíceis, ainda que sejam barreiras, mas qualquer coisa que tivermos que fazer, sabendo que é vontade de Deus, se o Senhor se agradar de nós, nós somos capazes de fazer, porque nós podemos contar com a ajuda dele. O problema é que muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que a gente sabe que deve ser feito, não é porque é difícil demais de ser feito, é porque nós às vezes levantamos barreiras, nós levantamos obstáculos, nós deixamos de confiar que somos capazes ou de que o Senhor vai nos ajudar a fazer aquilo que Ele já colocou no coração que deveríamos fazer. Tem uma música do Milton Nascimento, ela se chama Eu, Caçador de Mim. Eu imagino que muitos conheçam. Numa das partes da música, numa estrofe, ele diz: nada a temer, senão correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer do medo. Se eu fosse parafrasear ou plagiar essa música e transformar ela numa música gospel, como às vezes alguns fazem, eu cantaria assim: eu não tenho nada a temer, senão o meu próprio pecado. Eu não tenho nada a fazer, senão a confiar e obedecer ao Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não faz o que Deus mandou a gente fazer. Não é porque o problema é grande demais. É porque a gente coloca problemas demais, a gente coloca dúvida demais, a gente coloca barreiras demais para não fazer porque a gente tem medo ou porque é mais cômodo deixar de fazer. E problemas e dificuldades, esses desafios e batalhas, isso sempre vai aparecer. A gente vai ter que enfrentar isso sempre na vida, não tem como escapar dessas coisas. Mas se a nossa conduta, se as nossas intenções forem agradáveis ao Senhor, Ele vai dar para a gente as forças que nós precisamos para poder vencer as lutas e as barreiras que vêm pela frente. Mas quando nós deixamos de confiar e quando nós deixamos de obedecer, aí essas barreiras, esses problemas que a gente está vendo, eles vão se agigantando, eles vão crescendo de tal maneira que aí nós não conseguimos mesmo fazer o que precisa ser feito. É por isso que eu trago como um destaque esse versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então faremos. Se o Senhor se agradar de nós, então faremos. É claro que não basta fazer por fazer, porque o nosso ativismo não é isso que faz o coração de Deus se alegrar.
Não é o fato de eu fazer muita coisa, fazer muitas as atividades, marcar muitos eventos, se envolver em muitas obras, que faz com que Deus se alegre comigo. Mas é a intenção que me leva a fazer estas coisas. Por que eu faço? O que me motiva? O que está no meu coração? É isso que alegra o coração do Senhor. O fato que alegra o coração dele é o que motiva quem trabalha para ele. Porque as nossas motivações para Deus valem mais do que as nossas ações. Ou igual, ou mais do que as nossas ações. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que não tenhamos que trabalhar, ou que não vale a pena trabalhar. Mas que não adianta a gente se matar de trabalhar pela obra de Deus, e porque às vezes a gente vai descobrir lá na frente que nós fizemos tanta coisa e ainda assim Deus não se agradou de nós. Porque Ele olha a intenção que nos levou a fazer aquilo. Ou a gente vê muitas pessoas, vamos pensar um exemplo aqui nas Escrituras. Ananias e Safira. O Barnabé vai lá e dá uma oferta. Ananias e Safira deram também uma oferta. A questão que Deus aceitou ou não aceitou a oferta de um e do outro foi a intenção do coração. Então não adianta a ação se não for acompanhada de uma boa intenção. Como escreveu um teólogo chamado Júlio Andrade Ferreira, nada pode destruir a igreja, nem o diabo pode destruir a igreja, só a igreja pode destruir a igreja. A gente pode trazer isso para nós também. Nada pode destruir o cristão. Só nós podemos destruir a nós mesmos com o nosso pecado. Nós podemos destruir a nós mesmos com o nosso pecado. Foi assim que aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento, quando eles estavam caminhando pelo deserto. Naquele episódio que nós conhecemos, já falamos numa outra ocasião, sobre Balaão, lá em Números, capítulo 23, até o capítulo 23 e 25. O Balaão era aquele famoso, como diria, benzedor, que tinha fama de ser profeta e era muito temido na sua época. E aí quando o povo de Deus começou a se aproximar do território dos Amonitas, o rei dos Amonitas contratou a peso de ouro o Balaão para jogar uma praga no povo de Israel. E ele foi. Só que ele ficou frustrado, de mãos atadas, porque ele não conseguiu. E ele teve que reconhecer e falar com o rei, que ficou frustrado, falou, eu não consigo fazer. E ele, desiludido, teve que reconhecer e dizer para ele, lá em Números 23, diz, pois contra Jacó não vale encantamento. Contra Jacó não há adivinhação nenhuma. Pega contra Jacó, contra Israel. Ele não conseguiu fazer lá as mandimbas dele contra o povo de Deus. Mas aí ele bolou um plano asqueroso, ardiloso, diabólico. E aí ele deu uma sugestão para os amonitas. Falou, faz o seguinte, já que eles têm essa blindagem espiritual, porque eles têm intimidade com Deus, eles têm comunhão com Deus, então Deus os protege. Já que Deus está perto deles por causa dessa comunhão, vamos fazer alguma coisa para afastá-los da comunhão de Deus. Manda para o meio deles muita bebida alcoólica e prostitutas. Bastante moças bonitas lá, prostitutas para o meio deles. E eles fizeram isso e mandaram garrafas e garrafas de bebida e um monte de prostitutas para o meio deles. E o plano deu certo. E começou aquela festança toda, e o povo caiu em pecado. E por causa disso, uma peste se alastrou entre os homens de Israel, matando 24 mil israelitas. Foi uma punição de Deus, que pode ter sido de uma forma sobrenatural, ou Deus ter usado um vírus letal, sexualmente transmissível, que acabou sendo conhecido, passou a ser conhecido como a maldição de Baal-Peor, que era o nome daquela região. Essa foi a estratégia que Balaão usou. Ele disse, já que o diabo não pode amaldiçoar um povo que está em comunhão com Deus, então vamos dar um jeitinho de afastar o povo da comunhão.
Aí eles vão ficar sem defesa. Quando a gente afasta o povo de Deus da comunhão com o seu Deus, eles ficam indefesa. O diabo não pode destruir o povo de Deus, mas a nossa infidelidade pode. E foi isso que ele bolou ali. Mas graças a Deus, não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso, porque nós procuramos ser fiel ao Senhor. Nós temos procurado ter andado, servir ao Senhor de muitas maneiras. Nós já fizemos muitas reuniões, muitos projetos de como servir ao Senhor. Já realizamos muitas programações, muitos eventos. Então nós não temos com o que nos preocupar, certo? Certamente, porque o Senhor se agrada da gente. Não é isso? Eu espero que sim. Mas a gente não pode se esquecer que as boas intenções só têm valor quando elas são acompanhadas de ações. E as ações só valem quando elas têm como fundo, como motivação, boas intenções. As nossas ações só têm valor quando elas são alicerçadas em boas intenções. Então, essas duas coisas têm que andar juntos. Não podemos só planejar, temos que fazer. Não podemos só fazer, temos que fazer com boas intenções, com bom propósito, com coração puro diante do Senhor. E aí Ele se agrada da gente. E aí podemos fazer o que é preciso fazer, porque é a vontade dEle. Porque Deus olha para isso. Deus olha, se nós fizermos muitos planos e propósitos e projetos, mas nós não agirmos, o que isso vai valer? Não vai valer de nada. Mas se nós tentarmos fazer também muitas coisas e não pararmos para planejar, e não tivermos uma motivação correta, isso também não vai valer, isso não vai dar bem. Então, se a gente fizer da forma certa e o Senhor se alegrar do nosso coração, aí nós vamos fazer. Diz o versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então faremos. Então faremos. Meus irmãos, nós temos muitos desafios pela frente. Mas nós também temos que lutar contra nós mesmos, temos que lutar contra os nossos medos, nós temos que lutar contra as nossas fobias, nós temos que lutar contra as nossas incertezas, porque isso muitas vezes nos tranca, nos fazem ficar parados com medo de agir. É os nossos próprios medos, as nossas próprias incredulidades e incertezas. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Nós não sabemos o que vem na frente em relação à pandemia, em relação ao futuro, em relação à igreja, em relação a nada. Não sabemos. Mas se nós mantivermos a nossa comunhão com o Senhor, se nós fizermos um planejamento correto, com um coração sincero, e se nós colocarmos a mão na massa, e se nós colocarmos a mão na obra, e se nós fizermos, entrarmos em ação, o Senhor se agradar de nós, então nós vamos alcançar o objetivo e fazer aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida da nossa igreja também. Se o Senhor se agradar de nós, faremos o que precisa ser feito. Nós vamos fazer. No domingo passado, eu terminei a nossa reflexão fazendo um apelo para que você se juntasse a mim, para que nós orássemos buscando do Senhor a possibilidade de acabar com esse provisório que tem se estendido por tantos meses, 8 meses já, para que a gente voltasse à atividade. Mas eu vi que não basta apenas a gente pedir o que a gente quer. Não adianta só isso, nós precisamos ter certeza de que nós estamos pedindo segundo a vontade de Deus, pedindo aquilo que o Senhor deseja. Porque se existe uma promessa de Jesus, olha, insista, peça, busque, é verdade. A palavra de Deus diz para a gente buscar e insistir bastante que a gente vai obter, mas é melhor que a gente busque aquilo que é o querer do Senhor, porque muitas vezes a gente busca aquilo que não é a vontade de Deus, pode ser até que Ele dê, mas não sabemos se vai ser o melhor para a nossa vida. Nós temos que buscar e alinhar o nosso querer com a vontade do Senhor. O povo de Deus, quando estava peregrinando no deserto,
começou a pedir com muita insistência para Deus que eles queriam que Deus mudasse o cardápio das suas bênçãos. Deus mandava para eles o pão do céu todos os dias, não faltava comida para eles e para sua casa. Mas eles falaram: Senhor, nós estamos cansados de comer pão. A gente está com vontade de comer cebola do Egito, a gente está com vontade de comer carne, a gente está com saudade daquela comida que a gente tinha lá. Muda esse cardápio, nós estamos enjoados desse pão. E começou a pedir, e esse pedido insistente se tornou numa murmuração contra Deus. Até que Deus falou: tá bom, vou atender o pedido de vocês. E ele atendeu e mandou codorniz. E mandou em abundância, que dava para todo mundo. Mas aí eles pecaram. Deus deu uma bênção e eles pecaram com a bênção. Primeiro eles pecaram porque não se contentaram com a bênção que Deus tinha dado. Depois eles pecaram de novo porque eles comeram com gula, com ganância. E aí então Deus fez cair uma outra praga no meio do povo e começou a morrer pessoas por causa disso. Como diz, bem nos lembra o Salmo 106, versículo 15, a respeito desse episódio, traz um alerta dizendo: então Deus concedeu o que eles pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível, porque o povo reclamou demais pedindo carne. Deus atendeu, mas não se agradou daquela atitude do povo. Então nós podemos pedir, vamos orar, vamos pedir, mas é melhor que a gente busque qual é a vontade de Deus, para que a gente busque pedir aquilo que é do querer do Senhor e a gente possa andar nessa direção com bastante certeza. O que nós aprendemos com isso? Que é sempre melhor, é sempre mais sábio pedir aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a melhor coisa que nós podemos querer é aquilo que Deus quer para nós. Querer aquilo que nós queremos para nós sempre parece a melhor alternativa. Mas querer aquilo que Deus quer para nós é complicado. Fazer a vontade de Deus é complicado. Porque não é fácil, nem sempre é fácil, né? Fazer o que Deus quer. Porque geralmente o que Deus quer que a gente faça passa por caminhos difíceis, por caminhos de provação e não por caminho de facilidade. Geralmente o que Deus quer da gente tem que passar por uma estrada longa e não pelos atalhos que a gente geralmente escolheria. Os caminhos que Deus mostra para a gente têm obstáculos e não tem uma passagem livre como nós, se tivéssemos que escolher, gostaríamos de ter. Por que Deus faz isso com a gente? Porque Ele quer nos treinar, Ele quer nos ensinar, nos preparar. Ele faz isso para nos ensinar a gente ser aquilo, nos tornarmos aquilo que nós nascemos para ser. Ele quer nos ensinar a ser seus filhos, a ser herdeiros, a ser sua família, um povo que se chama pelo seu nome, seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque é para isso que nós fomos criados, meus irmãos, para sermos adoradores, para o louvor da sua glória. E quando a gente aprende a querer aquilo que Deus quer para nós, então com os nossos atos, com as nossas intenções, com a nossa maneira de viver, nós passamos a viver as nossas intenções, começamos a nos transformar num aroma suave na presença do Senhor. Ele nos tem como um aroma suave e agradável na sua presença. Nós nos tornamos agradáveis na presença do Senhor. E se o Senhor se alegrar de nós, se nós nos tornarmos agradáveis na presença dEle, Ele nos ajuda a conquistar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos. Quando Josué e Caleb, nesse texto ainda que nós estamos falando, ele e os outros representantes do povo formaram aquela comissão, eles terminaram aquela tarefa de vistoriar a terra e trazer para o povo, prestar um relatório para aquela congregação de Israel, para que eles pudessem fazer um planejamento, então, de fazer a conquista da terra que Deus tinha prometido para eles, tinha dado por herança para aquele povo. Uma parte daquela comissão desanimou o povo, porque eles viram muitos problemas, eles começaram
vê que aquele projeto era impossível, que tinha muitos obstáculos, que tinha muitos perigos, que tinha muitas desvantagens de entrar naquele momento e o povo não era capaz de enfrentar, que os inimigos eram maiores do que eles. E o povo ficou desanimado, que o desafio era grande demais. Eles disseram, olha, os cananeus são maiores do que nós, eles são muito fortes, mais fortes do que nós nos sentimos indefesos, nós parecemos um gafanhoto que eles podem pisar a gente com os pés. Mas a outra parte da equipe olhou a mesma situação com uma outra perspectiva. Eles olharam com outro olho aquela mesma situação que os outros viram. E aí eles falaram, gente, vamos ser realistas, dificuldade a gente vai ter mesmo. Dificuldade a gente sempre tem na vida. Mas se o Senhor se alegrar de nós, se o Senhor se agradar de nós, então nós vamos fazer isso. Ele vai nos ajudar, ele não deu essa terra como promessa? Então ele vai nos ajudar a conquistar essa terra, se ele se agradar da gente. O Caleb e o Josué, eles não ficaram olhando apenas para as dificuldades, eles olharam para as possibilidades, porque eles tinham certeza de que se Deus se alegrasse das atitudes do seu povo, Deus ajudaria o seu povo a conquistar aquilo que Deus mesmo tinha prometido. Estar naquele lugar era promessa de Deus. Estar naquele lugar era uma herança de Deus. Então Deus ia ajudá-los a estar naquele lugar, porque era promessa. Mas eles tinham que alegrar o coração de Deus. Então, se o Senhor se agradar de nós, então esse que é provisório vai acabar. Porque a igreja é o nosso lugar. Estar congregado é o nosso lugar. Se o Senhor se agradar de nós, do nosso coração, da nossa intenção, do nosso planejamento, também das nossas ações, das nossas atitudes, nós vamos alcançar o que nós sonhamos. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos ajudar nessa conquista. Se o Senhor nos agradar de nós. Então, em primeiro lugar, o que nós vimos aqui é que a melhor coisa que nós podemos querer é aquilo que Deus quer para nós. E, em segundo lugar, nós podemos aprender também que quando nós queremos aquilo que Deus quer para nós, então nós conseguimos aquilo que nós também queremos. Lembra do que aconteceu com Caim e com Abel? Quando eles foram adorar a Deus, tinham objetivos no coração. A palavra de Deus diz que o Senhor não se agradou da oferta e nem da adoração de Caim, porque antes disso Deus não tinha se agradado do coração, das atitudes do Caim. Então, porque ele não se agradou do coração, ele não se agradou do que ele fez e do que ele ofertou. Mas em relação ao irmão dele, a palavra de Deus diz que agradou-se o Senhor de Abel e aí então da sua oferta. Então a diferença aqui é a conduta e a intenção que moveu Abel para fazer aquele culto, para fazer aquela oferta, porque isso era puro na presença de Deus e Deus se alegrou disso. A diferença aqui é a conduta e a intenção. Deus se alegrou com isso e então ele aceitou a oferta e ele aceitou a adoração. A diferença não estava no valor da oferta, porque uma era mais cara do que a outra. A diferença estava no valor do ofertante. Primeiro, Deus precisa se agradar de nós, para então Ele se agradar daquilo que nós queremos fazer para Ele, de todo esforço que nós vamos fazer para Ele. Se o Senhor se agradar de nós, então nós faremos o que for preciso fazer para realizar aquilo que Ele quer. Aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja, mesmo que tenham obstáculos gigantescos pela frente, mesmo que tenham perigos reais e ameaçadores pela frente. Porque se o Senhor se agradar de nós, é sinal de que nós estamos agindo dentro da vontade dele, meus irmãos, e ele vai conosco e ele vai nos ajudar e nós conseguiremos o que queremos. O Salmo 37, versículo 4 diz isso: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se a nossa conduta, as nossas intenções, o nosso coração agradar o Senhor, nós conseguiremos o que queremos. Nós enfrentamos dificuldade, nós vamos enfrentar, mas nós venceremos os obstáculos e derrotaremos os inimigos. Se o Senhor
se agradar de nós e se a maneira como nós agirmos agradar o Senhor. As duas coisas têm que andar juntos. Disposição para fazer, mas sem perder de vista que a prioridade é a adoração. Não é o que nós vamos fazer, mas é a adoração, porque foi para isso que nós fomos criados. Bom mesmo é quando nós podemos adorar a Deus com a nossa disposição de servir. Não apenas cantando, mas fazendo, agindo. Que a nossa vida, as nossas decisões, as nossas atitudes, o nosso culto, a nossa oração, o nosso trabalho, a nossa oferta precisam ser agradáveis ao Senhor. Porque se o Senhor se agradar de nós, irmãos, então a gente não teremos mais o que temer. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Deus abençoe sua vida.